Meus irmãos, é com muita alegria que nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós tivemos aí um atraso, uns probleminhas técnicos, mas já estamos aqui, estávamos aguardando tudo se resolver e tudo se resolveu. Muito felizes estamos, porque hoje é o dia do Senhor e nós estamos reunidos, graças a Deus, para mais uma escola bíblica dominical. Que bom que você está aí. É uma alegria muito grande saber que você está aí. Tá certo? Acompanhando pelo Facebook, acompanhando pelo YouTube. É uma alegria muito grande saber que você está aí. Pode marcar sua presença, pode curtir aí no Facebook, no YouTube e marcar sua presença. Tá certo? Hoje é o dia 24 de maio de 2020, lição de hoje é a lição de número 8 e o título da lição: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual será esse fundamento dos apóstolos e dos profetas? A gente vai ver hoje. O texto áureo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Os ensinamentos dos apóstolos e o testemunho dos profetas. O texto diz o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E a pedra principal deste fundamento não é o apóstolo ou o profeta. A pedra principal deste fundamento é Jesus. E a gente vai observar que não é firmado sobre apóstolo e sobre profeta, é sobre o fundamento, cuja pedra principal é Jesus. Tá certo? Leitura diária, Efésios capítulo 2, versos 13 e 19, na segunda-feira. Cristo formou um novo povo, a igreja, por meio do sacrifício vicário. Terça, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 27. O poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana. Quarta, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 48. E Atos 17 e 24 diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Quinta-feira, Atos capítulo 1, verso 21 e 22, os apóstolos são testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Sexta, Isaías 53, 1 ao 12, diz: Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. E sábado, João 14, 23 e 1 aos Coríntios 3, 16, Cristo, a pedra angular da igreja, vive no interior de cada crente. Quando o rei Salomão construiu, disse que o céu, nem o céu dos céus, poderiam deter o nosso Deus. E é verdade, o Senhor não se limita aos templos construídos por mãos humanas, mas Ele nos formou e nós somos templo do Senhor, e Ele habita em nós. Isso é uma verdade. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em dois espaços, dois textos. Primeiro, carta aos Efésios, que é o que nós estamos estudando nesse trimestre, capítulo de número 2, versos 20, 21 e 22, e a parábola de Jesus no Evangelho escrito segundo São Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. Então, Efésios 2, do 20 ao 22, e Mateus 7, do 24 ao 27. Se você desejar, tiver essa revista em mãos, pega a revista e acompanha com a gente, tá? Se não, acompanhe pelo texto bíblico mesmo, pela Bíblia Sagrada. Vamos lá. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica,
Assemelhado-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Observa a diferença de quem constrói sobre uma rocha firme e segura e de quem constrói sobre a areia? Pois é. Naquela região da Galileia, que tinha o mar da Galileia, o lago de Tiberíades, era um lago realmente, mas tinha aquela parte da areia, seria muito fácil erguer uma casa ali sobre a areia. Mas acontece que se uma pessoa quisesse fazer uma casa segura, deveria cavar cerca de 2 até 3 metros, até achar um solo seguro, uma rocha, abaixo da areia. Certo é que não é fácil você cavar tanto para você encontrar uma rocha segura, procurar. Mas, veja bem, é mais seguro. Nem sempre o caminho de Deus é mais fácil. Às vezes, a proposta que o Senhor tem para a sua vida, para as nossas vidas, é a proposta mais difícil, é a proposta mais trabalhosa, mas com certeza é a proposta segura, duradoura. Tá certo? Leve essa palavra para o seu coração durante a semana. E vamos cantar aqui o hino de louvor ao Senhor? Cantar em louvor ao Senhor. Boa coisa é, não é? Um dos hinos sugeridos é o de número 277. Eu convido os irmãos a procurarem abrir suas harpas para a gente cantar junto, tá? Hino de número 277. Ele vai tocar. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha nova de teu coração, este sangue eficaz de Jesus, salva estás, limpa estás, pelo sangue
o coro diz: salvo estás e limpo estás pelo sangue de Cristo Jesus. Você está salvo, você está limpo pelo sangue de Cristo Jesus? Você tem seu coração mais alvo que a luz e você já foi limpo do sangue eficaz, que é o sangue eficiente? São as perguntas. A última estrofe diz que Cristo hoje ainda dá pureza e muito poder. Fita os olhos na cruz do Senhor. Dela, na cruz do Senhor, naquele ato de amor, fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e te farta de vigor. A vida e vigor com fartura. Este é o caminho certo. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas é o caminho certo. Que nós podemos seguir sem medo de errar. Vamos lá seguir com a nossa lição. Já falamos um pouco da leitura bíblica em classe. Vamos falar bastante sobre a carta aos Efésios 2, do 20 ao 22. E quando o comentarista coloca aqui, nós já comentamos aqui agora sobre o homem que é prudente, aquele que edifica sua casa sobre a rocha é aquele que escuta as palavras do Senhor e coloca em prática. Tá? E o Senhor fez essa comparação aí entre a segurança de uma rocha, porque ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática, você está firme, você está seguro. Por isso que o apóstolo Paulo vem depois e diz: o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por quê? Porque os apóstolos e os profetas tinham um fundamento, uma base sólida. Quem já observou uma casa ser construída, ou constrói casas, precisou acompanhar, sabe que antes de se levantar as paredes, um fundamento sólido precisa ser construído. No tempo dos hebreus, enquanto eles saíam do Egito, antes de ir ao Egito, enfim, eles não habitavam em casas construídas por pedras, não. Eram mais em tendas, principalmente porque o Senhor chamou para serem peregrinos, e Abraão, mesmo estando na terra da promessa, a carta aos Hebreus diz que ele habitou em tendas, esperando uma outra cidade cujo artífice fosse o próprio Deus. Mas quando eles voltaram do Egito, foram libertos do Egito, chegaram em Canaã, eles precisaram aprender o ofício de lidar com pedras, de fazer construções sólidas, até porque eles tinham chegado em Canaã. E essa palavra é muito interessante para a gente. As construções fixas, os fundamentos sólidos, eles tinham ali, tiveram a oportunidade de aprender a lidar com, eles já tinham a lei, eles já tinham os ensinamentos, já tinham o Pentateuco praticamente em suas mãos, e o Senhor estava colocando eles na terra da promessa, então eles podiam fazer essas casas fixas, fixar moradia ali, não é? E eles iam fixar moradia naquela terra porque era a terra da promessa, seria a terra da promissão, Canaã. Eles aprenderam o artifício de lidar com pedras com os fenícios na época, porque eles não sabiam lidar. Mas o ofício de pedreiro chegou depois, chegou quando eles chegaram em Canaã para construir suas casas. E as casas eram feitas assim: eles abriam uma vara no chão, como fazemos até hoje, e colocavam pedras com argamassa e subiam as paredes para fazer suas construções. E o Senhor diz: se você vai fazer sua construção e tem uma rocha como base, você está seguro. E qual é a rocha que o Senhor Jesus apresenta como base? Ouvir a palavra dele e praticar. E o apóstolo Paulo traz essa verdade para os irmãos na cidade, naquela região de Éfeso. Se for uma carta circular, não era só para a cidade de Éfeso, era para toda a cidade circunvizinha. Vocês vão estar bem se vocês continuarem sobre o fundamento, que é o fundamento de quem? Dos profetas e dos apóstolos, que estão com você aqui, que estão ensinando agora para vocês. Vocês terão segurança. Por quê? Porque essas pessoas tinham um fundamento em comum. E qual é o fundamento? É os apóstolos? O fundamento era o apóstolo Paulo. O fundamento era o profeta Fulano. Não. O fundamento não eram as pessoas. Os apóstolos e os profetas tinham um fundamento, para a gente não fazer confusão. Tá? O apóstolo diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos e os profetas fizeram uma fundação de casa.
e vocês vão estar bem. Por quê? Porque além de ter um fundamento muito bom, a pedra de esquina é Cristo. E essa pedra de esquina a gente vai observar aqui ao longo da lição, mas eu quero observar com os irmãos sobre o nosso fundamento como templo diante de Deus. O Senhor habita em nós. Hoje cada um de nós é um templo, sim. E nós precisamos estar de vez em quando observando qual é o nosso fundamento, em quem nós estamos firmados. Tá certo? Introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. A gente vai observar aqui tudo que foi escrito. São 3 versículos apenas, mas são 3 versículos assim, muito ricos, de uma compreensão muito grande, e todos nós sairemos aprendendo alguma coisa, sairemos edificados em Cristo também. Primeira parte, ponto 1, um edifício espiritual, que é justamente sobre isso. 1.1, o santuário judeu. Lembre que nós estudamos um pouquinho sobre os santuários pagãos, o santuário judeu, como eram feitas as sinagogas com divisão entre homem e mulher, como era feito o templo em Jerusalém, o templo que Herodes construiu com divisão para gentios e judeus. Não podia entrar, gentil não pode passar a parte que ele toca, tem que ficar do lado de fora, né? E o Senhor desfez a separação entre Deus e os homens e convidou aos homens a desfazer a separação entre si, porque ele não mandou separar, ele não mandou dividir. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era um símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros a acessar o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade. Essa nova humanidade é a igreja. Nós estamos justamente estudando sobre a igreja eleita. A eleição não é para quem é separatista. A eleição é para quem faz parte da igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. E esse novo santuário é quem? Somos nós. Um novo conceito chegou. O santuário agora não é aquele templo, não. O santuário agora é você. Veja bem, se nós observarmos com bastante calma sobre as construções dos templos, primeiro o tabernáculo foi feito no deserto. Deus mandou Moisés fazer e tal. Mais tarde, o rei Davi teve desejo de construir um templo para o Senhor, e foi o Salomão que construiu. Foi uma festa muito bonita, foi algo muito grandioso, mas mesmo com aquele templo bonito, isso serve para os nossos dias, mesmo com aquele templo bonito, onde a glória do Senhor encheu toda aquela casa, as pessoas não se apegaram tanto a Deus. Tanto é que um dia a Babilônia veio. Lembra do profeta Abacuque? Que falou: meu Deus, até quando? Até quando? Os textos do profeta Abacuque, porque ele era um profeta, e geralmente os textos dos profetas começam com Deus chamando o profeta. Mas o texto de Abacuque é diferente. Começa com Abacuque chamando por Deus, o profeta chamando por Deus. Senhor, até quando eu vou gritar e o Senhor não vai ouvir? Até quando? Até quando? E as pessoas, os judeus tinham, que até aquele tempo não eram chamados de judeus, né? Eram chamados de hebreus, israelitas, enfim, a tribo de Judá. Eles tinham um templo suntuoso, o templo de Salomão, mas eles não guardavam coisa alguma. O templo estava lá e Deus estava longe do coração de cada pessoa. Será que você já percebeu que pode acontecer esse tipo de coisa com a gente? O templo está lindo, maravilhoso, mas a gente está distante de Deus? Já parou para observar, para analisar esse tipo de verdade? Até que veio o Senhor e entregou alguns utensílios na casa do Senhor, na mão de Nabucodonosor. O texto bíblico disse que foi ele que entregou. Quando eles voltaram para construir um novo templo, Deus precisou sacudir
várias pessoas, levantar várias pessoas, trouxe Eugênio, Zacarias posteriormente, para dizer, olha, a casa do Senhor está deserta, viu? Vocês foram livres do cativeiro, mas a casa continua deserta, vamos consertar isso aí. Na hora de arrumar o templo, algumas pessoas se lembraram do templo antigo, começaram a chorar, de saudade, mas não adianta ter saudade do templo antigo. Não adianta. Por quê? Porque eles não foram fiéis ao Senhor. Neste momento, quando o profeta Ageu, usado pelo Senhor, diz, minha prata, meu é o ouro. Posteriormente o Senhor diz, agora da segunda casa será maior que a da primeira casa. Vocês viram o templo de Salomão, a primeira casa? Essa é a segunda, agora vai ser maior. E depois, meus irmãos, esse templo também foi destruído. Agora que nos dias de Paulo, no tempo do Novo Testamento, era um outro templo feito por Herodes. Sabe por quê? Construção de templo tem seu significado, sua simbologia, mas o Senhor está observando a vida de cada um como o templo dele. O Senhor está prestando atenção no templo que somos cada um de nós. E com a morte de Jesus, o apóstolo Paulo fala, não fique observando os templos, não tem mais divisão. Deus não está observando as divisões feitas pelas sinagogas, porque diante de Deus não tem, lembra que nós lemos semana passada? Não tem homem, não tem mulher, não tem servo, não tem livre, não tem judeu, não tem bárbaro, não tem cita, não tem brasileiro. Diante do Senhor, o Senhor morreu para que todos nós formássemos um só povo. Este povo é a igreja eleita. Observe então a importância. O templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Este conceito perdura até hoje e não pode perder sua essência. E este santuário que o Senhor tem precisa ter um fundamento, senão a gente desmorona. Cada um desmorona por conta própria. E este fundamento aqui é o mesmo utilizado pelos apóstolos e pelos profetas. É o mesmo utilizado pelo homem prudente, aquele que ouve as palavras do Senhor e as coloca em prática. 1.2, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados ao edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. E reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Em seu discurso, Estevão, primeiro mártir da igreja, ele trouxe essa verdade. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E o próprio apóstolo Paulo estava lá. Vocês vão bem se lembram dessa história. O apóstolo Paulo estava lá. Deve ter ouvido essa fala, essa verdade. No momento ele não concordou, mas um dia ele se encontrou com o próprio fundamento. E ele caiu em terra, se prostrou, passou alguns dias cego, até que teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porque Jesus é a pedra principal, a pedra angular, que é o que a gente vai ver aqui. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Cada um de nós, pedra viva. Vivo porque somos pessoas, né? Estamos vivos. Cada um pedra viva de um grande corpo, de um grande templo. E cada um de nós é um templo em especial onde o Senhor habita. E aqui nós observamos a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações do local do templo de Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Há que se escrever monólito e monolito. O que é um monólito ou monolito? É uma pedra maciça, de grande proporção. E em uma das escavações foi encontrada uma com 12 metros.
era uma pedra de esquina. Como é que eles faziam? Faziam as valas e em cada esquina da casa, em cada parte, vamos ver como que aqui é uma construção, tá? Em cada esquina se colocava uma pedra firme. Essa pedra firme ia dar o rumo e a segurança dessa parede e dessa parede. Pedra da esquina, pedra angular, a pedra do ângulo. E essa pedra aqui geralmente era uma pedra de calcário, tá? Cortada nas profundezas, que quando ela vinha à tona, e essa é uma verdade muito interessante, quando os mineradores iam buscar pedra de calcário, era lá ainda subterrânea, na área subterrânea da mineradora, ela ainda meio que encoberta, que eles quebravam, tá? E viam qual seria o tamanho e quebravam. Por quê? Quando essa pedra vinha à superfície, ela se tornava rígida, muito segura, muito firme e não se podia quebrar. E nos traz um exemplo da vida de Jesus. Ele morreu, foi sepultado, mas quando ele ressurgiu, ele se tornou a nossa pedra viva, firme, angular, nosso fundamento, tá? A história não teria ficado completa se a nossa pedra não tivesse vindo da parte subterrânea da terra até a superfície, para adquirir todo o poder e o nome sobre todos os nomes, acima de todos os nomes. Glória a Deus. O Senhor é a nossa pedra por excelência, por competência. Ele pode ser, ele tem know-how para isso. Como diriam, hoje em dia, ele tem expertise para isso. Eu quero convidar os irmãos para a gente ler aqui 2 versículos que falam sobre essa pedra que nós falamos agora. O primeiro está no livro do profeta Daniel, que fala sobre uma pedra cortada. Uma pedra cortada, sem mão. Está em Daniel, capítulo de número 2, verso 34. Quando Daniel observa o sonho, tem a revelação do sonho do dia. Daniel 2, 34. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Esse momento aqui mostra um instante do governo do Senhor. É algo escatológico, para quem gosta de Apocalipse, para quem gosta de escatologia, e a gente não vai entrar no mérito da questão agora. Tudo que nós vamos observar é onde a pedra estava. Quem cortou a pedra? A pedra foi cortada sem mão. E essa pedra aqui sobrepujou a todos os outros reinos. O sonho foi dado ao rei, a Nabucodonosor, ele se esqueceu, ordenou que todos fossem mortos, porque não sabiam dizer qual era o sonho, até que Daniel e seus companheiros oraram, e o Senhor deu essa interpretação, deu o sonho e a interpretação da estátua, cabeça de ouro, peito de prata, e por aí vai. E a pedra, quando veio lá no pé, que era de ferro e barro, com os 10 dedos, cada um com sua interpretação, não é? Fato é que a história se cumpre, a palavra de Deus não fica sem se cumprir. Não se preocupe, porque essa pedra vai bater neste pé de ferro e de barro. E nós precisamos estar prontos, porque a palavra de Deus sempre se cumpre, e está se cumprindo a cada dia. E aqui está a pedra angular, a pedra de esquina. Vamos ver aqui mais um texto, Mateus capítulo 21. Fala sobre a pedra que foi revisada. Mateus 21, 42. Mateus 21, 42. Anota aí para você ver depois, então acompanha comigo. Diz-lhe Jesus: não lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo.
pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Aqui é o próprio Senhor Jesus dizendo quem é a pedra de esquina, quem é a pedra angular, quem é a pedra que fica ali no canto da construção. E ele faz uma alusão aqui ao Salmo de número 118, versos 22 e 23, porque foi realmente o Senhor que fez. E existe aqui uma passagem bíblica que sugere muitas interpretações, mas enfim. Um dia o Senhor Jesus, estando com seus discípulos, e perguntou a eles: o que é que vocês acham que eu sou? E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não é? E em cima dessa declaração, muitas interpretações surgiram. Mas como Pedro estava lá na hora, e Pedro era um leitor das Escrituras, era um conhecedor, mesmo sendo pescador, todo menino judeu ia à sinagoga quando criança, aprendia a lei, aprendia a Torá, aprendia a contar, aprendia muitas instruções, não era analfabeto, não era pessoa à toa, como os nossos, alguns ribeirinhos, que a gente tinha aqui até há alguns anos, que por ser ribeirinho, por ser pescador, não tinha acesso à escola, não tinha acesso a esse tipo de coisa. Pedro era judeu, e Pedro ia à sinagoga quando criança. Toda criança judia ia à sinagoga, sabia ler, sabia escrever, conhecia a lei, conhecia os profetas também. E Pedro estava ali, e Jesus falou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o apóstolo Pedro veio explicar para a gente que história foi aquela. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, primeira de Pedro, capítulo 2, e nós vamos ler do 4 ao 8 para entendermos o que estava acontecendo ali. Aí Pedro vem explicar para a gente que pedra, quem é pedra e quem é pedra, tá? E Pedro vem falando: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aqui ele faz alusão novamente ao Salmo de 118, verso 22. Jesus falou sobre esse salmo, Pedro falou também. Pedro falou que quem é a pedra aqui? Jesus, rejeitada pelos homens, mas eleita por Deus. E Pedro continua explicando: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedro falou que Jesus é a pedra e que nós também somos pedras. Já observou? Verso 6. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. Pedro aqui faz uma alusão ao que está escrito no profeta Isaías, capítulo 28, verso 16. Eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Nós somos pedra? Pedro falou: a gente é. Mas a pedra principal de esquina é nele, ele é o fundamento. Observaram aí? Pedro estava lá na hora e explicou tudo para a gente. Então não adianta a gente que não estava lá tentar adivinhar alguma coisa. E quem é que Pedro disse que é a fundamento e a pedra de esquina? Jesus, com base em 2 textos antigos. Pedro se firma no Salmo de número 118, que foi falado por Jesus, e Pedro se firma também em Isaías capítulo 28, 16, tá? Pedro explica tudo direitinho. Vocês também são santuários. Vocês também têm que estar firme na rocha, firme na pedra de esquina. E os irmãos já sabem o que é pedra de esquina, né? É aquela que ficava ali sustentando 2 paredes. E já observamos que ela tem que ser tirada ainda mole antes de vir para a superfície. Quando ela chega à superfície, ela se torna enrijecida e não se pode mais cortar, tá certo? É por isso que às vezes a gente vê algumas construções com as pedrinhas quadradinhas, também cortadinhas, não tinha aparelho. Faziam como? Cortavam na superfície, de maneira subterrânea, antes de trazer para a superfície. Quando chegava na superfície, não podia mais mexer, ficava quadradinha, enrijecida. E algumas obras
tão antigas, estão aí até hoje, porque o calcário ficou ali firme e seguro, tá certo? Então, já sabe qual é a pedra angular, pedra de esquina? Vamos lá. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como pedra mais importante, a pedra de esquina, que foi essa que nós vimos até agora. 1.4. A Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça da esquina. Salmo 118, verso 22, que foi o que nós lemos. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. Observou aqui? A pedra angular do novo santuário, do qual nós fazemos parte. Qual é a pedra de esquina? É Cristo. Tá? No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. E nós devemos estar firmes sobre a rocha. Porque vento vem, tempestade vem, correm os rios. Observou o que diz a leitura? Eu gosto muito de fazer essa leitura. Verso 25, presta atenção. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa. Significa que quem está firme na rocha vai descer a chuva, vai correr o rio e vai assoprar o vento e vai combater contra aquela casa. A diferença é que a casa não vai cair. A casa do justo, que faz sua casa sobre sua construção, seu fundamento é Cristo. Tem tribulação? Tem dificuldade? Chove chuva, vento, mas a casa não cai. Tribulação vem, dificuldade vem, tudo vem. Mas se você está firme sobre a rocha, a sua casa não desmorona, porque você tem um fundamento. E o fundamento não é a lei de crente, o fundamento não é a igreja de seu fulano, o fundamento não é pastor fulano de tal, o fundamento tem que ser Cristo, porque Ele é a pedra de esquina. E nós precisamos estar firmes nele, naquilo que Ele fala e praticar o que Ele ensina. É assim que tem que ser, é assim que funciona. Tá certo? Segunda parte. O fundamento, apóstolos e profetas. 2.1, o conceito de apóstolos. O que são os apóstolos? O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. É um dos motivos pelo qual as Assembleias de Deus não adotam a pessoa do apóstolo. Porque o apóstolo foi aquela testemunha ocular, que esteve presente, que vivenciou, que viu, a olhos nus, esteve junto no seu ministério. E aqui disse o apóstolo Paulo. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. O próprio apóstolo Paulo disse que ele foi chamado como se fosse um abortivo. Aquela criança destinada a morrer, mas que o Senhor resgatou. E teve um encontro, sim, ocular. Mesmo que ele ficasse cego, mas ele teve um encontro quando viu aquela grande luz. E a voz chamou pelo seu nome e disse que ele estava perseguindo a ele. Sabe o que me dá tranquilidade? É que quem persegue o povo de Deus está perseguindo o próprio Deus. Quem persegue o povo que serve ao Senhor Jesus, que fala a palavra do Senhor Jesus. Quem persegue aquele que tem Cristo como sendo o seu fundamento, a sua rocha, não está perseguindo o povo.
está perseguindo a pedra principal sobre a qual nós estamos edificados. Porque se alguém tenta fazer uma casa cair, está falando mal da sua base, do seu alicerce. Ah, não vai conseguir ficar muito tempo não. Ih, ali não tem mais não, pode derrubar facinho. Mas existe o grande arquiteto, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é o construtor de nossas vidas e que nos deu uma base segura para a gente ficar edificado. E a nossa pedra, a nossa rocha, não tem como cair, não tem como ser destruída. Quem mexe com o povo, não mexe com a rocha, com a pedra principal de cima. E vejam bem, 2.2, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam. Entendeu? O fundamento não são os 12 apóstolos, com Paulo. E a gente vai observar quando Pedro faz seus discursos, o próprio Estevão faz seu discurso, eles se valem de tudo, das antigas profecias, voltam atrás, vão até a lei de Moisés, falam de Moisés no deserto, porque existe uma comprovação sólida de que Jesus Cristo era o Messias. Eles tinham uma doutrina rica. Se nós pegarmos a carta que o apóstolo Tiago escreveu e verificar, olha, é uma carta prática, escrita para a igreja do Senhor, e ela tem tudo a ver com os evangelhos, com os discursos de Jesus, com as palavras de Jesus. É algo muito próximo. Eles estavam ligados, muito perto, tinham ouvido falar. Aquilo estava tudo muito fresco na mente, no coração, impregnado na vida deles, no dia a dia deles. Estava tão impregnado que eles não tinham mais nada, não tinham preocupação com seus bens, com seus víveres, tudo que tinha em comum, e estavam almejando ver a volta do Senhor Jesus. Ele foi e disse que vai voltar, a gente está esperando. Estava tudo muito vivo, muito perto, muito próximo, muito enraizado. Esta era a doutrina. Essa doutrina que tem tudo a ver com as palavras de Jesus. Entenderam? Não é firmado sobre os apóstolos. Se fosse firmado sobre os apóstolos, a primeira perseguição tinha acabado. E olha aí, perseguida, vituperada, mas a igreja sobrevive. Sobrevive a despeito dos governos mundanos. Porque a igreja sabe que uma pedra cortada sem mão tem condições de chegar e bater e destruir toda a estátua e fazer tudo acabar. Essa pedra cortada sem mão, que tem o poder sobre todos os governos da terra, é a nossa rocha, é a nossa segurança, é a sua segurança, é nele que nós estamos firmados. Vamos lá, o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes, significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estiveram oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Isso está no Efésios capítulo 3, do 4 ao 6. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. A própria palavra de Deus diz que o Senhor deu alguns para pastores, para doutores, para profetas. Esses profetas aqui são os profetas da igreja, tá? São profetas para o nosso dia, certo? E qual é a diferença? A diferença é que os pastores e os profetas que foram dados para a igreja, foram dados para a edificação do corpo de Cristo, vieram depois do cano fechado, tá?
os profetas do Novo Testamento, que elucidaram a palavra de Deus, que trouxeram ao conhecimento do povo, que estava na Bíblia Sagrada, como o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo, quando foi explicar, nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro, quando foi explicar sobre a pedra principal, ele trouxe ao nosso conhecimento o texto de Salmos, o texto de Isaías, e explicou: nós somos pedras, mas ele é a pedra principal de esquina, que foi rejeitada, mas que pode até servir de pedra de escândalo, mas para a gente não é pedra de escândalo não, é a nossa rocha, a nossa segurança. O apóstolo Pedro explicou tudo. E o comentarista e o próprio apóstolo Paulo vem dizendo: olha, firme na doutrina, no fundamento. Quem é o fundamento deles? Jesus. No fundamento dos apóstolos, tá? E no testemunho dos profetas. Nesse mesmo fundamento aí, dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Eles acreditavam em quem? Eles construíram a casa deles sobre quê? Sobre a areia ou sobre a rocha? Então você fique firme no mesmo fundamento que eles ficaram. Parte 3.1. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, que está no 2:21 aqui, no qual Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Se a fundação for mal feita, o edifício não cresce bem ajustado. A gente sabe disso, não é verdade? A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica o processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Ele é o nosso fundamento. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Não tem como a gente estar em Cristo e cada um crescer do seu lado. Não tem como nós, o organismo vivo, a igreja como organismo vivo, e um só corpo, cada um ir para o seu lado e viver como se fosse um só corpo. Onde eu vou, todos os meus órgãos vêm junto. Há quem diga que filho é o coração batendo fora do peito, mas é bem ilustrativo. Ninguém arranca o coração fora do peito e espera ficar vivo, não é? Onde nós estamos, todos os nossos órgãos estão também. Se alguém segura a minha mão, eu fico presa à minha mão. Eu estou esperando alguém soltar, né? Se eu prendo meu pé em algum lugar, eu preciso ficar totalmente ali. E nós, como membros do corpo de Cristo, como pedras vivas diante do Senhor, o apóstolo Paulo, quando vem trazendo essa explicação, os apóstolos, o texto do Novo Testamento que traz essa explicação, ele fala tanto do nosso compromisso conosco, porque cada um de nós é um santuário vivo, e fala do nosso compromisso no conjunto, em geral, na coletividade. Como é que nós devemos nos portar? 3.2, o templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naom, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Observou aí? Nós não fomos convidados para nos transformarmos no pátio. Esse templo santo faz alusão ao espaço mais guardado, mais reservado, onde a glória do Senhor se manifestava, onde a presença do Senhor se manifestava, onde Deus falava com os seus. É esse tipo de lugar, esse tipo de compartimento que cada um de nós foi convidado a ser. Só não tem acesso à presença do Senhor quem não quiser, quem não desejar. Nós temos esse acesso. Meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja,
no mais distante rincão ou na maior metrópole, onde quer que estejamos, o que importa é que somos este compartimento, esse lugar especial, onde a glória de Deus se manifesta em nossas vidas. Isso é muito importante, é necessário. Separado do pecado que pertence a Cristo para viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. 3.3 Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava um lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja é formada por judeus e gentios, que é o corpo inteiro. O Senhor habita em nós, através de nós, em nós individualmente, em nós coletivamente, cada um como templo e juntos formando esse grande santuário. E a conclusão que diz: a comparação da igreja com o edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Por quê? Porque se trata de Jesus. E aquele que trouxer outro evangelho que seja anátema. Meus irmãos, quando o rei Salomão fez o templo, ele deixou uma declaração muito interessante. O próprio Deus esteve presente, foi uma inauguração fantástica. Foi assim uma inauguração perfeita, mesmo que o templo tenha sido destruído. Mas tem um versículo que eu quero deixar aqui para os irmãos. Está no segundo livro das Crônicas, capítulo número 6, verso 18, que diz: mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Veja, nada poderia conter o Senhor, mas Ele escolheu morar em nós, em cada um de nós. A gente não merece, mas a gente precisa fazer jus. Não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as boas obras. E vamos manter o Senhor morando em nós, cada dia mais limpo. A palavra diz: cada um purificando-se a si mesmo, purificar os vossos corações, e vamos estar mantendo o Senhor habitando em nossas vidas. A glória do Senhor, a presença do Senhor em nós, para a glória do seu nome. Eu quero agradecer a todos que ficaram, atrasamos um pouquinho aqui, mas agradeço a você que assistiu a aula. Semana que vem, novamente, estaremos juntos. Nós vamos ter aqui uma escolha de uma revista para a gente dar uma estudada no próximo trimestre. Nós não vamos ficar assim, estudando uma lição por domingo, mas vamos recordar algumas lições. E eu vou lhe convidar para a gente fazer uma eleição, para a gente escolher uma das revistas que a gente vai estudar. Eu vou trazer a votação, os irmãos participem, cada um dando sua opinião. Vou trazer 4 lições para os irmãos escolherem uma, que vai ser uma das quais nós iremos revisar no próximo trimestre. E o pastor está com a oportunidade, vai estar dando os avisos, orando, impecando a bênção apostólica. Não sai sem receber a bênção do Senhor. Deus abençoe. Amém, Senhor. Graças a Deus. Nós agradecemos ao Senhor por esta manhã maravilhosa, estarmos aqui, mais uma vez aprendendo da palavra de Deus. Queremos agradecer a nossa irmã Vilé por ter trazido nós mais um estudo da lição da palavra de Deus para nós.
E nós queremos saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E dizer aos irmãos que continuem edificados na rocha que é Jesus Cristo. À noite, se Deus permitir, às 7h15, nós estaremos transmitindo mais uma live para os irmãos. Estaremos louvando ao Senhor, convidamos a você a fazer parte conosco, compartilhar também com outros, convide a outros para fazerem parte e estar adorando ao Senhor nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos Atos para fazer a oração de encerramento. O irmão Atos é nossos cooperadores, está aqui conosco, está orando, e ele vai fazer uma oração de encerramento, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Meus irmãos, com a paz do Senhor, soberano Deus, eterno Pai, grandioso e maravilhoso Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade concedida por Ti. Te agradecemos, Pai, por usar a Tua serva para nos trazer uma palavra nesta manhã. Que o Espírito Santo esteja visitando cada lar e edificando cada casa, Senhor, através desta palavra de hoje, Senhor. Pai, nos dá um domingo na Tua presença, nos guarda, Senhor, continua nos dando força, porque sabemos que tudo está sob a Tua proteção e sobre a Tua permissão, Pai. Pai, nos guarda, nos protege, nos dá uma semana, um início de semana de paz, que nós possamos continuar, Senhor, perseverando, mesmo em meio a tempos difíceis. Pai, visita também aqueles que estão impossibilitados de estar aqui, mas estão, Senhor, com um desejo no seu coração, porque sabemos que o Espírito lhe testifica o Espírito, Senhor. Pai, nos guarda, nos protege, te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a cada irmão, nosso abraço a você que participou, que esteve ouvindo, e que a graça do Senhor continue na sua vida, em nome de Jesus Cristo.